Então, pode ser até que a mente esteja atuando. Dá uma aparência que é real, não é aparente só. Mas é uma aparência. Mas ela diz, no caso, a pessoa teria adquirido o hábito de, quer dizer, um discernimento, uma percepção dissecadora de tudo que acontece, que nada pode nesse sentido acontecer. Ela vai pegar e imediatamente detectar, automaticamente. Isso como que forma uma base para que você possa trabalhar acima disso, por cima disso, e chegar mais adiante. Não é mais o esforço inicial para você, em um ou outro caso, colocar a coisa para si, abrir a coisa e ficar vibrado diante da coisa. Mas isso já acontece como base. Acima disso você pode edificar uma outra coisa. Não, eu me lembro agora do texto que li lá em feira, na noite em que fiz realizar aquilo que nasceste. Ela fala em duas linhas de realização, de preparação, de desenvolvimento em direção a um objetivo espiritual, a uma vida espiritual, espiritualizada. Uma linha seria uma linha austera, em que você concebe um objetivo com muita força, muita clareza, muita exatidão, e a partir daí com a maior coerência possível. Você só admite em sua vida e só se abre àquilo que realmente ajuda para você alcançar o objetivo. E o que não ajuda, seja bom ou seja ruim que for, você rejeita. Porque não está alimentando a sua busca. Então é uma escolha constante e muito austera, realmente muito rígida. Então seria algo nesse sentido, me parece. Que você discerne e usa discernimento para chegar a algum ponto que você vê. Mas é automático já. Discernimento. Como tem os gravadores, tem os tipos novos, bem novos da Technics, e não sei, deve ser de outras firmas também, marcas também. Você coloca a fita e no momento que você fecha o compartimento da fita, aperta a tampa, automaticamente tem a indicação luminosa se a fita é metal, cromo, oxídio ou normal. São três cores que variam. Os gravadores comuns, não comuns, as melhores mesmo, mas do tipo um pouco mais antigo. Você mesmo tem que botar a alavanca, tem que escolher um botão para indicar o tipo de fita. Nesse mais novo gravador, isso é automático. Você não faz mais nada. Então tem uma operação a menos, um peso a menos, uma atenção a menos. Esta energia está livre para você fazer uma outra coisa. Então nesse sentido seria esse discernimento automático, assim, alivia. Porque a sua energia fica livre para uma coisa adiante, mais adiante. Bom, então ele diz, primeira pessoa se ilude por hábito. Porque não conhece de outro jeito. Como eu digo, nossos pais mentiram, então a gente também cresceu como mentiroso. E na sociedade todo mundo mente, a todo momento. Também é sempre o rosto dos beijos, né, que se bota no rosto das pessoas. Algo assim grosseiramente mentiroso. Porque não é verdadeiramente sentido, vivido dentro, dificilmente. Só excepcionalmente. Então a primeira pessoa se ilude por hábito. Começa até a sentir, caem as lágrimas até quando beija a pessoa, não? Sente tanta coisa pela pessoa. Mas mesmo quando começa a não se iludir, a ver que é mentiroso isto,
instintivamente o movimento de tentar iludir-se, a fim de se sentir à vontade. No momento que você não pode mais fazer isso, onde é que você fica? O que você vai fazer? E se você não beija a pessoa, e que você de repente diz, eu não sinto nada por ela, ela me é horrorosa mesmo, nem quero assim cheirar de longe. Como que você vai? O que você vai fazer agora? E para isso não acontecer, então, automaticamente o movimento de se iludir. Porque você fica à vontade. Quer dizer, um passo ainda muito maior é necessário, uma vez que se compreendeu que se havia enganado, para confessar francamente que, sim, eu enganei a mim mesmo. Todas essas coisas são tão habituais, tão automáticas, por assim dizer, que você nem percebe que elas existem. Mas quando você começa a querer estabelecer uma disciplina sobre seu ser, então faz descobertas que são de fato tremendamente interessantes. Quando se descobriu isto, percebe que está vivendo constantemente a melhor palavra é autoilusão, um estado de voluntário engano. Quer dizer, você engana a si mesmo espontaneamente. Não é que seja preciso refletir. Espontaneamente você põe um pano bonito sobre o que fez, para que isto não mostre suas cores verdadeiras. E tudo isso por coisas que são tão insignificantes, que têm tão pouca importância. Seria compreensível, certamente, se reconhecer seu erro tivesse sérias consequências para sua própria existência. Então, o instinto de autopreservação faria com que você o fizesse como uma proteção. Mas esta não é a questão. Trata-se de coisas que são absolutamente sem importância, que não têm consequência nenhuma, exceto a de você poder dizer a si, eu me enganei. Está como que nas entranhas do ser, não é? Qualquer mesquinheza, qualquer coisa, tem que ter essa pano bonita, essa etiqueta bonita, que tudo está certo, limpo, claro, está visto, está de acordo. Então, vendo tudo isso, diz ela, significa que um esforço é necessário para ser mentalmente sincero. Deve haver um esforço, deve haver uma disciplina. Eu não falo naturalmente daqueles que mentem para não serem apanhados, pois todos sabem que isso não deve ser feito. Além disso, as mentiras mais estúpidas são as mais inúteis, pois são tão flagrantes que não podem enganar a ninguém. Tais exemplos ocorrem constantemente. Você pega alguém fazendo algo errado, ele diz, isto é assim. Ele lhe dá uma explicação ridícula, que ninguém pode compreender, ninguém pode admitir. Ela é ridícula, mas ele a dá na esperança de se proteger. É espontâneo, realmente, mas ele sabe que isto não deve ser feito. Mas o outro tipo de engano é muito mais espontâneo e é tão habitual que a pessoa não o percebe. Assim, quando falamos de honestidade mental, falamos de algo que é adquirido através de um esforço muito constante e ininterrupto. Você se pega realmente, você de repente se pega no ato de dar a si mesmo em alguma parte de sua cabeça ou aqui. E a mãe indica o coração. E aqui isto é mais sério. Dá uma pequena explicação muito favorável. E é somente quando você pode agarrar a si mesmo aí e segurar firme e olhar-se bem de frente e dizer, você pensa que isto é assim? Então, se você for muito corajoso
e puser uma pressão muito forte, termina por dizer-se: sim, eu sei muito bem que isto não é assim. Então é uma constante trabalho consigo mesmo, constantemente. E sempre na direção de desnudar-se, de não ficar com as roupas falsas. Eu me lembro um momento, as histórias hasidistas que são tão fantásticas, que um rabi, grande figura, depois de uma refeição, comenta com seu discípulo, com outra pessoa, não sei, que na refeição, por um momento, ele estava seduzido, por assim dizer, para mentir e para deixar o ídolo ego na frente. Foi quando todo mundo tinha terminado, ele tinha ainda apetite para comer. Para ele pegar sozinho, ele como homem espiritual, não? Ele, bota o prato e tira as coisas, encher mais o prato enquanto todo mundo já tinha terminado. Aí por um momento ele então quis desistir, não? Para não... Ele percebeu, não? Aí ele pegou o prato, encheu o prato, comia sozinho. É perfeito, não é? É isso mesmo. Então isto às vezes leva anos. É preciso que o tempo passe, é preciso que tenhamos mudado muito dentro de nós. É aquilo que a gente falou, não? Que sem o trabalho em nós simultaneamente não dá. É preciso que nossa visão das coisas seja diferente. É preciso que o tempo passe. Passar o tempo quer dizer muitas condições, circunstâncias que no momento nos atrapalham e amarram e incitam em relação a uma certa reação, daqui a alguns anos, nada mais disto está aí. Passou. É preciso que tenhamos mudado muito dentro de nós, trabalhado muito interiormente. É preciso que nossa visão das coisas seja diferente. Que é como se uma certa maneira de ver as coisas nos prendesse e nos impossibilitasse qualquer avanço num outro campo. Porque sempre, por vermos as coisas de um certo modo e querermos vê-las deste modo, a insinceridade ocorre inteiramente, sem se perceber, porque se quer ver assim. Então é necessário mudar a própria visão das coisas. É preciso que estejamos numa condição diferente, numa relação diferente com as circunstâncias, para podermos ver claramente, completamente, até que ponto estávamos nos iludindo. E naquele momento estávamos convencidos de que éramos sinceros. A gente percebe muito no jovem, se afirmar. Então, como que ele pode aparentemente, jovem, eu acho que isso já está entendendo, pode ter aparentemente uma sinceridade, vamos dizer, uma sinceridade humana, vamos dizer, verificar a história que você contou, né? Estou com apetite, então o movimento dele foi assim de não quebrar aquela veste, né, de um espiritual que deveria se conter, né, ele não se. Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa que quer se afirmar, quer quebrar as coisas, no sentido
quebrar a estrutura, né? Então, afirmar o que eu acho, né? Eu tenho que ser o que eu sou, e não seguir determinadas coisas. Aí não seria uma sinceridade. Não seria uma insinceridade? Não seria uma sinceridade, no sentido colocado ali. Seria uma insinceridade também. O oposto, né? Agir dessa maneira, assim, querendo colocar... claro. Né? Porque você prefere, não é? É como que... e a mente justifica. Sim. Bom, eu faço isso, minha preferência, eu gosto Sim, mais. Uhum. Porque no caso dessa história, é assim, bem específico o que ele percebe e o trabalho que ele já tem. Para não confundir, às vezes, tem momentos, né? Que se torna, né? Eu sou sincero, né? Então eu estou fazendo o que eu quero, o que eu tenho vontade. Isso é muito comum mesmo. Mas agora vem a parente, como que uma reação lá. A gente que trabalha com jovens, isso é bem claro, né? Então, a autoafirmação é indispensável para eles, não? Senão eles não chegam a ser alguém um dia. Mas não deve ser às custas de uma falsificação da própria realidade, não é? Deve depender muito, vamos dizer, do ambiente, não? Se vamos dizer, o jovem recebe afirmação naquilo que ele faz justamente e realmente, e se não estiver cercado de gente que faz outras coisas e sentir necessidade de, nessas outras coisas, se afirmar, então tudo poderia correr bem, não? Porque se ele recebesse como que diretamente e naturalmente a afirmação daquilo que ele faz e onde ele está fazendo o certo, o bom. Não sei, muita coisa teria que, por exemplo, todo sentido de competição, de concorrência, de prêmio, de tudo mais. Isso teria que ser eliminado, né, do quadro mental. Porque se isso ficar, então é inevitável ele procurar afirmações falsas, né? Sempre em comparação com os outros. Bom, o final da leitura do texto. É provável que a perfeita sinceridade só possa vir quando o indivíduo se elevar acima dessa esfera de falsidade, que é a vida como tal como a conhecemos sobre a Terra, a vida mental, mesmo a vida mental mais alta. É provável que a perfeita sinceridade só possa vir quando o indivíduo se elevar acima desta esfera da falsidade, que é a vida tal como a conhecemos sobre a Terra, a vida mental, mesmo a vida mental mais alta. Quando tivermos saltado para a esfera mais alta, dentro do mundo da verdade, seremos capazes de ver as coisas como elas realmente são. E vendo-as como são, seremos capazes de vivê-las em sua verdade. Então todas as falsidades cairão naturalmente. E desde que as explicações favoráveis não tenham mais nenhuma razão de ser, elas desaparecerão, pois não haverá mais nada a explicar.
as coisas serão auto-evidentes, a verdade transparecerá através de todas as formas, a possibilidade de erro desaparecerá. Então, é provável que a perfeita sinceridade só possa vir quando a condição é de indivíduo, é individual. Não pode ser humanidade, não pode ser coletivo. Quando o indivíduo se elevar acima desta esfera da falsidade, que é a vida tal como a conhecemos sobre a Terra, a vida mental, a vida regida pela mente, mesmo a vida mental mais alta, intelectual, religiosa, cultural, filosófica, científica, o que for. Nós vimos isso nessa pesquisa que fiz para a palestra A Terra. Tem o livro escolar, O Ambiente, quinta série, primeiro grau, quinta série, acho. Onde vai falar sobre os minerais e começa a falar sobre a Terra primeiro. Então explica, a Terra se constitui de 4 camadas. A litosfera, a pirosfera, a camada intermediária e o núcleo. E lendo e bota um desenho ao lado. E depois lendo o Atlas Mirador, onde assim as coisas são do mais alto nível possível, me parece. Equipes assim, técnicas. Assim. Então eles dizem que nós sabemos mais sobre a Lua e qualquer outro planeta ou astro do que sobre a Terra. Que podemos apenas penetrar na crosta 8 quilômetros e que o resto é tudo suposição, especulação, não tem prova direta e que dificilmente pode se imaginar como um dia nós podemos chegar a uma visão mais clara das coisas. Mas na escola diz tem 4 camadas, é isto, aquilo. E core, nota 10 quem aprende. Quem não aprende é nota baixa. Então, mentira grosseira. Falsidade total. Isso é nossa educação. Então, é óbvio que não podemos deixar de sermos mentirosos. Sim. Eu estou pensando... Eu dei uma aula no 2 de julho, que foi assim decisiva, em que a coordenadora tinha dado 2 aulas para professores e alunos. E foi assim, mais ou menos. E a coordenadora, então, reuniu os alunos mais difíceis da escola, de todas as turmas, as impossíveis, que atrapalharam toda a aula. E botou, então, me pediu para dar uma 3ª aula para esse pessoal. Eu confesso, eu esqueci que era tal turma. Assim, não me preocupei com nada. E quando comecei a aula, assim, uma coisa que me chamou a atenção, tinha um rapaz largado assim no chão, assim, deitado no chão, uma vez assim, cabelo grande também, assim, olhando assim. Mas, como eu não sou professor da turma, então não me preocupei com isso. E mal que comecei, trabalhei com alto e baixo, com gravuras e música, etc. Movimento também. Mas comecei, de repente, um rapaz que estava fora com uma mocinha, uma menina, abriu a porta, entrou assim e disse, "Ah!" É genial. Mas eu não me assusto, não? Eu não me... Tenho sangue de peixe, parece. Frio. Não sempre, mas essa situação. E fiz a aula como eu planejei a aula, sem ligar nada. Achei natural que ele fizesse isso e sentasse lá.
olhasse, me dirigia a ele como a qualquer outro, desse jeito. Foi uma aula assim, tranquila, simples, quieta, harmoniosa. E no fim foi ele, especialmente, ele foi o mais inteligente de todos, não? Todos eles eram mais inteligentes do que qualquer outro menino da escola, não? Eram os revoltados, óbvio. Ele era o mais inteligente de todos, realmente, não? Ele veio depois agradecer e dizer que era barato, coisa assim, né? Quer dizer, a escola força aqueles que veem mais ou procuram mais ou não aceitam a conceituação falsa a serem os rebeldes, ou não, até dito, os não inteligentes que não conseguem seguir, ou não sei o que é. Sim. A coisa de interromper, tá? Sim. Sim. No trabalho ele não consegue chegar Sim. e não Sim. está trabalhando. Sim. E aí ele começa a confundir tudo. Sim. O professor. No sentido de não pegar, não ver energia. Sim. Sentir agredido pessoalmente, não é? Então eles, quando tivermos saltado para a esfera mais alta, dentro do mundo da verdade, seremos capazes de ver as coisas como elas realmente são. Ora, é interessante, e vendo as coisas como são, seremos capazes de vivê-las em sua verdade. Não vivê-las como que vendo-as pelo vidro colorido e assim interpretando-as e torcendo-as e traduzindo-as, mas poder aceitá-las como são. Então todas as falsidades cairão naturalmente. Isso também é interessantíssimo, não? Desde que as explicações favoráveis não tenham mais nenhuma razão de ser, elas desaparecerão, pois não haverá mais nada a explicar. Eu penso nisso muitas vezes, assim, ficou assim forte na minha mente, que não haverá mais nada a explicar. Não sei se estivesse neste ponto um dia, seria maravilhoso, não? Não precisa mais nada a explicar. Você faz, todo mundo compreende, ou o que o outro faz, você compreende. Está tudo claro, claro. Não precisa mais explicar nada, justificar nada. E também com que transparência, né? Assim, as coisas não mais se escondem, não mais se trajam de certo jeito. Essa justificativa ela pode ser até verdadeira, né? Para que conseguir que aquele projeto aconteça, que se decidir realizar o trabalho, Eu me vi numa situação dessa quando eu trabalhei fora do colégio, né? Aí um tempo, e eu fazia isso, né? Fazia projeto. E então eu dizia assim, para quem eu estou trabalhando? Mas assim, porque realmente é um mecanismo assim, de jogo de palavras. Bom, toda pessoa que está numa agência para publicidade, para propaganda, assim, mente grosseiramente, não? Coloca a sua vida a serviço. Agora, para mim, o cume é realmente a última parte da frase, a última frase. Eu acho assim, eu realmente não posso nem conceber como alguém pode dizer isso. As coisas serão auto-evidentes, a verdade transparecerá através de todas as formas. Agora,
a possibilidade de erro desaparecerá. Que não só o erro poderia ter então escondido, como no Yang tem ainda o pontinho do Yin, não é? Mas a possibilidade de erro desaparecerá. Isso me parece assim enorme, sinceramente. Porque cada erro seria uma desonestidade, não? Ou é uma desonestidade. Por isso não... você não aceita ou não admitiu a verdade. Por isso que você erra. Alguma coisa você camuflou, alguma coisa você não quis ver, alguma coisa você desconsiderou. Por isso que você erra. Senão você não precisaria errar. Você se apegou a alguma circunstância, alguma coisa. Você preferiu alguma coisa. É tudo isso que ela diz. Você foi atraído por alguma coisa. Ou não quis ver uma outra coisa. É isso tudo. Ficou de repente claro o primeiro texto, não? Quando ele diz estar luminosamente aberto. Porque outra solução não tem realmente. Quer dizer, não sei, eu senti assim, como realmente, não sei, está tudo mentiroso mesmo, quer dizer, eu me sinto totalmente mentiroso. E como sair disso, vamos dizer, onde poder repousar sem mentir, onde poder agir sem mentir, e como agir, e como repousar sem mentir. Qual a justificativa que fica, afinal, real para as coisas que a gente faz ou não faz. Então, acho que o jeito é realmente esse estar aberto e transparente para uma luz maior. Só ela vai poder fazer esse trabalho, ou vai detectar as coisas de maneira certa. Ou não mais detectar, mas mostrar as coisas certas. A gente não ser um único ser, um grupo de... As partes do ser, às vezes. Sim. Como a gente não ser um único ser, a gente ser um grupo de seres, assim, inclusive alguns em conflito, assim. Então, para se chegar a isso, assim, então, todos teriam que estar unidos, assim, abertos, todos. Mas me estranho esse pensamento. A minha lógica diz isso, óbvio. Mas... só que cabe a nós exigir isso dos outros. A não ser que alguém realmente seja colocado para mim. Eu devo assumi-lo, orientá-lo, aí é outra coisa. Mas do resto... E como tem tanta coisa na própria gente a fazer... Sim. Não, estou falando todos agindo. Eu Sim. não sou uma única pessoa, eu sou um grupo de pessoas. Sim. Então, no sentido assim, de que o
físico em mim que é uma determinada coisa, ou mental em mim que é uma determinada coisa, ou mental em mim que é uma outra. Então, até que realmente todos estejam rendidos, ou todos estejam abertos para se como que. Eu penso assim, por exemplo, a minha mente percebe mesmo uma determinada coisa ser feita, mas aí a preguiça mesmo, assim, então não quer fazer, se recusa a fazer aquela coisa. Né? Então aí cria arranja a própria desculpa mesmo. Não dá, não aguento, aí além disso daí não vai, entendeu? Fica, tá? Como não é Sim. ou cada parte mesmo tem várias nuances, várias que subem ali, né? Não é somente o vital, mas como que dentro dele ainda existem várias, então assim, dificuldade de que todo mundo tenha entrado numa concordância, né? Não tenha se aberto, então não existe sentido. Precisa ser que a própria pessoa, a minha própria pessoa, se sendo um grupo de pessoas. Então, se chegar a esse final assim, todos eles estão ali. Talvez se aplique aí que você fala. Né? Até você falou assim, né? Não se caiba. Você seria honesto dizer, não se cai e exigir, você tem uma desculpa para não se esforçar. A honestidade não dá. Como esse exemplo do gravador que você falou, Sim. e você quando aperta a caixa, acende uma lâmpada dizendo que aquela fita de óxido, de cromo, metal, mas você quando aciona o mecanismo para tocar a fita, apesar de ter dito que é uma fita de óxido de cromo, toca no cabeçote de metal. Como é? Você detecta mentalmente Sim. uma desonestidade sua. Sim. Tem consciência que aquilo que você está fazendo é desonesto. O que teria de ser feito segundo aquele outro caminho. No entanto, você quando vai transformar esse mental todo que você detectou, você não consegue caminhar. Está faltando um impulso maior da terra. Que é justa a dificuldade. Porque à medida que você vai
ampliando o horizonte do seu conhecimento, o horizonte se amplia mais e você vê que a tarefa é árdua. Mas ao mesmo tempo, no momento que você falou, eu percebi de repente como é indispensável, como ela diz, ver as coisas diferentemente ou ter uma visão mais total das coisas. Porque, no momento, como você disse, você vê a sua desonestidade, mas você como que nem concebe ainda, ou nem compreende uma outra forma de ação, uma outra forma de vida. Mas só vê aquilo como que você viveu até então. Então, seu reconhecimento ou sua percepção dessa honestidade não adianta. Você nem tem à mão uma outra maneira de viver ou de ser. Então, por isso eu disse, você tem que ser mudado muito dentro. Você tem que ver as coisas diferentemente. Aí você pode realmente dar o passo. Sim, isso no caso, é mais de um treino. O treino seria justamente esse detectar, desenvolver essa indicação automática. Mas você tem que se desenvolver, você tem que evoluir, você tem que se ampliar, ou enriquecer, ou totalizar. Para que o aumento da sinceridade possa encontrar formas adequadas, então, materiais adequadas. Isso é interessante, realmente, eu acho. Sim. Não tinha percebido antes, não. Que, naturalmente, a maior sinceridade exige um mundo maior, uma existência maior. É óbvio. Óbvio. Mudar dentro, né? Porque às vezes a cabeça vai, a gente não Sim. Ela se reage da mesma maneira, apesar de já ter percebido mentalmente uma outra possibilidade. Sim, sim. Quer dizer, com que muda o próprio movimento dentro, não é? Sim. E depois, então, o trabalho árduo de traduzir isso para a realidade, não? Você muda dentro, mas no momento que você está diante de uma situação X, de repente você está na trilha diante, não? de outrora. Em campos de vivência, não é? Como se nada tivesse sido feito. Não é? Mas é bom isso, não? Porque de repente dá um valor à vida, não? Sem isso você vive se enganando. Então é uma vida falsa, uma existência sem sentido, sem base. E assim você no mínimo pode dizer, bom, eu sou um material que se conscientiza crescentemente e se elabora, se trabalha, no mínimo isso. Bom, acho. É interessante que ela diz, falando sobre a educação, eu não encontro o termo exato, certo? O ponto em que ela quer. Mas ela diz que a criança tem assim a perfeita percepção do que é possível, não possível, real, não real, verdadeiro, não verdadeiro. Que se ela for desde cedo acostumada a se colocar o problema e se perguntar se o que ela faz e sente e diz e ouve, e o jeito em que se movimenta e tudo mais,
se isto é real, se isto é verdadeiro, se isto é necessário, que ela pode distinguir isso. Não ser racional, mas que o tipo de racionalidade que ela tem basta para isso. Isso diz, me parece muito mais cedo do que se pensa. Então, aí fica essa questão do automático, fica claro, não? Então, se você, como criança, é acostumado a isto, e se acostuma, então isso é, sem você fazer nenhum esforço, se torna automático. E aí também vem, de repente, eu vejo, se ela diz ter sido submetido a uma disciplina, um treino, deve ser nesse sentido também, não só o monge, o asceta, o yogi. Mas a educação aí está, pois é, claro, óbvio. Haveria realmente a impossibilidade, o ponto da impossibilidade? A impossibilidade de quê? Assim, aquele ponto assim que você percebe assim de que deveria ser, mas no momento é impossível. Porque não tem as condições. Que não é impossível visto o todo, mas no momento as coisas não são impossíveis. Então, se eu quisesse falar com você agora, vamos dizer, em francês fluentemente, me seria impossível. A não ser que me hipnotize, mas como ser consciente não conseguiria. Então, se você quer fazer isso comigo daqui uma semana, me avisa, então eu posso. Eu vou treinando, mas hoje não poderia. Mas então, nesse caso, não seria, a coisa não seria, então, se falar de coisa agora. A coisa não seria o quê? A coisa ser feita, então, não seria falar, não seria agora. Olha, seria uma insinceridade se você... Eu recebi esse ensinamento da minha mãe, eu percebo agora como foi insincero. Ela sabia umas poucas palavras de francês, mas muito poucas, sim, só uma ou outra. E estava na presença de uma francesa, ou uma pessoa que falava, uma francesa mesmo. E ela falou, com outra pessoa. E então a minha mãe, assim, outro momento, assim, ela entrou na conversa, assim, percebeu alguma coisa, né? Colocou alguma coisa. E então, de repente, a outra ficou desconfiada, não? Disse, você disse que você não sabe francês, mas agora você está... Não, só sei assim um pouco, não só uma outra palavra. E a partir daí a outra nunca mais ousou falar francês na presença dela sobre coisas que ela achava importantes, não? Porque a minha mãe se deu o ar que diz que não sabia mesmo, mas só uma outra palavra. Interessante isso. Assim, ficou óbvio, as coisas que as nossas mães nos contam, assim, ficam vivas para nós. Fica uma imagem perfeita. Eu não conhecia a pessoa, conhecia essa pessoa, esta francesa também. Mas ficou para mim assim uma imagem, não sei, bonita, elegante, assim, não sei, gostosa, por assim dizer, não? Na minha mente. Só hoje que de repente ela perdeu toda a graça, não é? E até então, certamente, muitas vezes agi desse jeito, óbvio. Porque eu estava aí com uma imagem que foi colocada por minha própria mãe, não? Algo bonito, algo de certa graciosidade, não? Assim, óbvio.
Quantas imagens deve-se ter em si sem mentalmente estar consciente disso, não é? E agindo a cada momento assim porque foi-nos fornecido como modelo, óbvio. Ou aceitamos, avaliamos isso como modelo. Exato. Exato, óbvio. Porque uma coisa não é falar francês agora, né? Você está querendo saber se é, né? É que também, quer dizer, não é querer falar o francês fluentemente agora, né? Porque agora é impossível. Mas é assim, é uma dedicação, então, né? O tempo inteiro. Então, se você disse daqui uma semana, se você se propõe que seja daqui uma semana, então essa semana você vai ter que ter um estudo intensivo da coisa, né? Sim. Seria uma ilusão pensar que isso podia fazer agora, né? Falar assim. E por outro lado, se é para falar agora francês, então teríamos que falar francês, o tanto quanto nos for possível, não é? Então não vai ser fluentemente, mas Pois é, não então vai ser no nível que for possível, não é? treinamento intensivo. No momento não, no momento então seria muito rudimentar e muito precário. Eu digo, se for para falar agora francês, então tem que falar francês. A sua incapacidade não vai, como que não deve, não pode impedir, vamos dizer, que o que deve ser feito no momento. Só não seria possível vamos dizer, fazer isso fluentemente. Então, possivelmente seria bem incômodo e bem... exato. Dar os foros, Isso, as coisas todas que a gente não quer. Sim. Você tem que fazer mesmo, senão como é que vai falar fluentemente daqui a uma semana? Eu logo disse, então não é para falar agora não. Como trabalhar com isso? Porque em grande parte, a maior parte da dificuldade disso é que você trabalha com uma coisa inconsciente, né? Sim. Não colocada, Sim. não pautada. Não percebida, sim. Na hora que eu vou só se me hipnotizar, quer dizer, a coisa inconsciente existe não. Sim. Coisa nova, muito nova. Sim. Como se estudasse francês, né? Porque não é pegar um livro e como se trabalhar com esse inconsciente da melhor forma possível. Agora que não consegui seguir, não. Até o hipnotizar, estava claro para mim, mas depois não. Só refletir aquilo. E justamente como então trabalhar com essa parte inconsciente, né? Da melhor forma possível, né? Como estudar esse francês que você identificou entre aspas,